Glórias a Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja glorificado através de Jesus Cristo e que o Espírito Santo, em nome de Jesus, venha nos consolar, venha nos instruir em todo o caminho da verdade. Aleluia. Que Deus possa abençoar a vida daqueles que vai ver este vídeo, ouvir este áudio, e que possa ser proveitoso para a tua vida, que possa ser instrução para a tua salvação. Aleluia, glória a Deus. Que Deus venha abrir os teus ouvidos espirituais, os teus olhos espirituais para compreender tudo aquilo que vai ser dito aqui. Que em nome de Jesus Deus possa abençoar todo aquele que estiver conosco aqui. Glórias a Deus. Vamos dar início aqui rapidamente, não vou delongar muito não, normalmente os vídeos aí acabam dando 2, 3 horas aí de ministração, mas procurar ser o mais breve e objetivo, já a hora já está indo, né? Mas glória a Deus. Mas nunca é demais a palavra do Senhor, sempre digo, a palavra do Senhor não é perca de tempo, mas é ganho de vida eterna, aleluia. A palavra de Deus diz assim, lá no livro de Amós, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, por gentileza, pode abrir. Amós capítulo 8, versículo 11. A palavra do Senhor descreve desta maneira. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, mas não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Olha só. Rapidamente, só abrir aqui rapidamente. Deus usa a vida de Amós para fazer uma profecia. E Amós começa a profetizar que o Senhor enviaria dias, que enviaria fome sobre a terra, a face da terra. Mas Amós começa a descrever que esta fome não seria fome de pão ou fome de água, mas seria fome da palavra do Senhor. E que as pessoas, os moradores da terra, iria de mar a mar e não acharia a palavra do Senhor. Presta muita atenção nisso. Deus usa o profeta dele para advertir que o próprio Deus derramaria fome, mas não de pão e nem de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. E os moradores iriam de mar a mar e não acharia a palavra do Senhor. Isto é muito sério. Por isso que eu sempre digo, faça estoque da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nunca é demais. Houve tempos passados que as pessoas, elas perdiam a própria vida para ter uma única página das Escrituras. As pessoas, os cristãos, eles se arriscavam para ter pedaços da Bíblia. Eles davam a própria vida para ter trechos da Bíblia. Eles não tinham a Bíblia completa como nós temos. Muitos morreram nessa busca de ter a palavra do Senhor. Tamanho era o desejo que eles tinham pela palavra do Senhor, de saber qual que era a instrução que vem dos céus. Qual que era a recomendação que Deus tinha deixado através dos apóstolos, dos discípulos, daquilo que Cristo Jesus fez aqui na terra. Eles desejavam, eles almejavam isso aí. E era muito escasso. Por quê? Porque não tinha a facilidade que nós temos hoje. Não tinha essa Bíblia completinha que nós tinha hoje. E eles, os cristãos primitivos, tinham essa fome da palavra do Senhor. Olha a inversão de valores e a inversão de prioridade. Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Hoje, a maioria dos crentes tem mais de uma Bíblia em casa. Uns têm 2 Bíblias, 3 Bíblias, 4 Bíblias, 5 Bíblias, 6 Bíblias em casa. E a palavra hoje é mais escassa do que quando eles não tinham a Bíblia. Por quê? Porque se despreza a palavra do Senhor. Se despreza a Escritura. Porque é tudo fácil. Tem a Bíblia fácil hoje, várias Bíblias, mas não se achegam a ela. Para que tenham vida, para que tenham conhecimento. E chegam ao centro da vontade de Deus. Mas por que não se chega uma Bíblia? Porque para muitos pouco importa.
se está fazendo a vontade do Senhor ou se não está fazendo a vontade do Senhor. O que importa é que eles estão fazendo a própria vontade e despreza a palavra do Senhor. Então, Amós ele profetiza que quando esses tempos vier, e vem de épocas em épocas, que a palavra do Senhor, as pessoas iam ter fome da palavra do Senhor, ia querer buscar a palavra do Senhor e não ia encontrar a palavra do Senhor. É por isso que eu aconselho aqueles que têm acesso à palavra do Senhor. Leiam a palavra do Senhor. Faça estoque da palavra do Senhor. Não é perca de tempo, vocês vão ganhar vida. Então, é um conselho que eu dou para vocês. Não deixe que a palavra de Deus se torne escassa para você. A gente já vê, com essa variedade de Bíblias que temos hoje, a facilidade de se obter uma Bíblia hoje, só que a gente vê que o conteúdo dela está ficando escassa. Já não são pregados mais. João 3,16 já não se prega mais. Pouco se prega João 3,16. Já é como se a pessoa fosse quadrada. Já é uma doutrina, às vezes, que parece rígida demais. Ou muitos já têm até vergonha de pregar João 3,16. Tem vários textos que já não se pregam mais. Está ficando escasso, mesmo com a Bíblia. As pessoas selecionam o que querem da Escritura. É aquilo que Paulo profetizou na carta lá escrevendo a Timóteo. Nos últimos dias não se daria mais ouvido à sã doutrina. Então eu venho para alertar todo aquele que querem realmente, que amam a Deus, querem se achegar a Cristo Jesus. Não se omita para a tua própria salvação, que vai chegar tempo que você vai querer a palavra do Senhor e você não vai encontrar. O próprio Deus vai enviar fome sobre a terra, mas não de pão e nem de sede, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. E aí, quando você for querer no seu tempo buscar ouvir a palavra do Senhor, você não vai encontrar a palavra do Senhor. Entenda isso, porque vai provindo o próprio Deus. Então as coisas têm que acontecer não quando a gente quer, mas no tempo que Deus quer. É por isso que a palavra do Senhor diz: eis o dia que o Senhor criou, eis o dia oportuno para a tua salvação. Mas muitos vão dizer: mas eu não compreendo, eu não leio a Bíblia, eu até tento chegar à Bíblia, mas não consigo ler. Eu vou te dar alguns conselhos aqui, para que isso venha cair por terra, se for verdade isso que você diz. Se realmente você tem a intenção de entender e praticar o que você vai encontrar na palavra do Senhor. Eu vou ler alguns textos aqui rapidamente, tá? Não vou delongar muito nessa pregação, não. Provérbios, vamos ler um texto em Provérbios, rapidamente. Provérbios, primeiro capítulo lá de Provérbios, rapidamente aqui. Vai uma dica aí, para aqueles que falam: eu leio a Bíblia, mas não entendo. Vou falar uma dica aqui, ó. Provérbios capítulo 1, versículo 23, diz assim: atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Está aqui o segredo. Aceitar as repreensões do Senhor. E eis que ele o quê? Derrama copiosamente o espírito para vós outros, para vos fazer entender, saber as palavras dele. Só que olha o que ele fala aqui nos versículos anteriores. Até quando, ó nécios sem entendimento, amareis a falta de entendimento? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, aquele que atenta à repreensão do Senhor, o Senhor vai fazer com que essas pessoas entendam copiosamente a palavra do Senhor. Então, não tem desculpa. Existe a forma certa. Por isso que toda a profecia não foi dada pela vontade do homem. Então, a elucidação, o entendimento não é de particular elucidação, entendimento também. Porque foi homens inspirados por Deus, escreveram, deixaram
a palavra do Senhor para nós. Então, a interpretação tem que ser dada também pelo Espírito Santo de Deus. Mas só que Deus vem e coloca regras. Então, honestos, aqueles que aborrecem o entendimento, aceita a repreensão do Senhor, e o Senhor enviará o Espírito dele e vos fará entender as palavras do Senhor. Aí, o que mais ouve? Eu leio e não entendo o que as pessoas dizem. Crentes dizem isso. Pessoas que vão para a igreja há anos já. Eles dizem isso. E a gente às vezes tem que ouvir. E ser paciente com essas pessoas ainda. Mas elas sempre dizem. Elas lêem a Bíblia e não entendem. Dá sono a Bíblia para essas pessoas. Vou deixar a segunda dica aqui. Mesmo que você não entenda, leia a Bíblia. Mesmo que você não está compreendendo, começa e dá continuidade à leitura da palavra do Senhor. Porque as pessoas, elas falam que não entendem, elas mal começam a ler a palavra do Senhor, a Bíblia, e elas já fecham a Bíblia. Elas não perseveram. Isso significa que elas amam pouco. Elas têm pouco interesse de querer fazer a vontade desse Deus, conhecer a vontade desse Deus que elas servam. E eu estou falando para crente aqui. Então entenda isso. Mas eu vou deixar uma dica para vocês. Mesmo que você não entenda, mas se for de verdade, você quer conhecer qual que é a vontade desse Deus que você serve, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, releia a Bíblia, não desista, não pare com a leitura da palavra do Senhor. Aí vocês vão entender o que vai acontecer. Eu vou deixar um texto aqui. Lembra lá? O eunuco estava na carruagem. O que ele estava lendo? As Escrituras. Mas há quanto tempo já ele não estava lendo aquela Escritura? Ele não entendia nada. Ele não entendia, ele não compreendia o que ele lia na Escritura. Ele não entendia. E ele já vem lendo naquele caminho. Ele já tinha a prática da leitura da Escritura, já lia na casa dele. Aí ele vem ali, naquela carruagem, e lendo, e tentando entender, querendo buscar a esse Deus de Israel. O que acontece? Na perseverança dele, no apego dele pela palavra, mesmo que ele não estava entendendo, Deus envia um Filipe para explicar para ele. Deus envia o Filipe para o quê? Para explicar para ele o que ele estava lendo, para que a mente dele viesse compreender as Escrituras. Então, faça a sua parte, leia a palavra do Senhor, se esforça, não seja um preguiçoso, não. Não omite para a tua salvação, não omite o entendimento desse Deus glorioso e bondoso. Não seja um preguiçoso na fé, não. Está escrito lá, provérbio, preguiçoso, vai ter com as formigas, que ela vai ter muitas coisas para nos ensinar quanto à prioridade da vida. Então, entenda uma coisa. Estou falando para aquelas pessoas que falam que realmente amam a Deus, estão na igreja. Elas falam que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você vai se aplicar. Você vai meditar dia e noite. E em nome de Jesus, Deus vai colocar alguém para te instruir. E aí, aquilo que você vinha lendo, que você não entendia, aí você vai passar a entender. Aí, dali para frente, você já vai ler diferente. Por quê? Porque você aceitou a repreensão do Senhor. Você aceitou o ensinamento do Senhor teu Deus. E aí, o que a gente leu lá em Provérbios, capítulo 1? Né? Você aceitou a disciplina e Deus vai o quê? Mandar o Espírito Santo. E copiosamente, Ele vai fazer você saber a palavra dele, de Deus. Muito simples, mas não seja negligente. Em nome de Jesus. Fácil, né? Então, leia a Bíblia mesmo que você não entenda. Que Deus com certeza vai enviar uma forma para que você venha saber, que você venha entender o que você lê. Mas você tem que perseverar. O eunuco não abriu na hora a Escritura e começou a ler, não, e já veio, não. Ele já veio lendo no caminho, Ele já veio, meditando, há tempos. Ele já veio o quê? Se esforçando, demonstrando que ele queria entender, que ele queria servir a esse Deus, que ele queria fazer as coisas de forma correta. Então, que você possa entender isso. Não negligencia. Hoje temos a palavra do Senhor. Mas, esses textos aqui, que eu estou citando, lendo, isso aqui vai ser cada vez mais escasso. Menos vai ser pregado. Por quê? As pessoas não querem que as pessoas tenham informação de Deus, que conheçam Deus de verdade, que as pessoas tenham um entendimento. Muitos não querem, entendeu? Para manipular,
as pessoas. Agora, se você não buscar, esses textos não vai ser pregado. Muitos desses textos, daqui para frente, não vai ser mais ministrado, não vai ser pregado. Vai ser pregado com a escassez. Só vai pregar aquilo que é conveniente para muitos aí, pregadores. Essa é uma realidade. Então, a cada época que passa, alguns textos já não se pregam mais. Por quê? Porque o amor do mundo da igreja tem se esfriado. Entenda isso. Eu vou até citar texto daqui que você fala, eu nunca vi ser pregado na igreja. E não vai. Entendeu? É minoria, poucos, que vai fazer uso desses textos. Entendeu? Vamos para um outro texto aqui, rapidamente. Está em Tiago. Tiago, capítulo 1. Vamos achar aqui. Tiago, rapidamente aqui. Hebreus, depois de Hebreus aí. Tiago, capítulo 1, para que você não entenda, você vai compreender a palavra do Senhor. Vou te mostrar o caminho, para que você tenha entendimento e compreenda as coisas do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e será concedido. Então, se faltar sabedoria, peça a Deus, mas peça crendo, peça acreditando. E olha que ele fala, peça a Deus a sabedoria, que a todos Deus lhe dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, Deus tira todo o impedimento que possa haver para que esse conhecimento não venha chegar em você. Então o impedimento Deus tira e o conhecimento vai chegar até você. E ser-lhe-á concedido isso. Se você pedir o conhecimento de Deus, para você andar correto, fazer as coisas certas, Deus vai te conceder. Só que o versículo 6, presta atenção nisso, ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo, dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, peça com fé a Deus o entendimento, a compreensão, e Ele dá liberalmente e tira todos os impedimentos. Ele vai te conceder, mas peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada de um lado para o outro. Não pense que vai receber. Peça e acredite. Busca mesmo. Foca ao alvo, que é Cristo Jesus, e vai ao alvo, rumo, creia que em Deus está esse conhecimento. Em Deus está a sabedoria da gente compreender a palavra do Senhor. Mas primeiro conselho que eu dei, está lá em Provérbios capítulo 1. Aceita a repreensão do Senhor, e o Senhor enviará o Espírito Santo de Deus e fará saber abundantemente a palavra dele, a vontade dele. Foi o primeiro conselho que eu dei. Segundo conselho, leia a palavra de Deus, mesmo que você não está entendendo a palavra de Deus, mesmo que você não está compreendendo a palavra de Deus. Leia, que Deus vai enviar um Felipe para fazer você entender a palavra do Senhor. E depois que você entender, sua vida nunca mais será a mesma. A sua leitura nunca mais será a mesma. Você vai ler, você vai compreender a palavra do Senhor. A terceira dica que eu estou dando aqui. Faltou sabedoria? Peça a Deus, diretamente a Deus. E Deus dá liberalmente. E não coloca nenhum impedimento. E essa sabedoria chega até você. A sabedoria vai ser concedida. Mas peça com fé. Terceiro conselho que eu dou para você. Porque às vezes as pessoas acham que a sabedoria está no mérito do ser humano. A sabedoria está no nosso vizinho. A sabedoria está no outro. A sabedoria vem através de uma escola. A sabedoria vem através de um mestre. Ei, a palavra do Senhor fala que o véu foi rasgado. Você peça direto para Deus. Que Deus vai abrir a tua mente, vai fazer você o quê? Compreender a palavra dele, a vontade dele. Entenda isso. Vamos ler um outro versículo aqui. Salmo 119, vamos lá, rapidamente. Salmo 119, vamos achar lá. Salmo 119. Salmo 119. Vamos caçar, tá vendo? Eu estou caçando, ó. Cavando a palavra do Senhor. Salmo 119. Salmo 119, versículo 99. Isso aqui é raridade nos dias de hoje, se pregar sobre isso aqui, isso que eu estou falando para vocês. Então, tire um bom proveito disso.
São conselhos. Salomão falou, na multidão dos conselhos há sabedoria. Que você possa enxergar sabedoria nisso. Salmo 119, versículo 99. Olha o que diz o salmista. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Como que pode o aluno sentar numa cadeira e compreender mais do que todos os mestres dele? É possível isso? Diante de Deus é possível. Na sabedoria do mundo, não. Eles dizem que não. Você tem que sentar e você tem que aprender dos mestres. Agora, diante de Deus, na palavra do Senhor, isto é possível para a tua vida. Se crê, como a gente leu em Tiago. Peça sabedoria, mas peça e creia. Juntando com Provérbios capítulo 1, aceita a repreensão do Senhor, e Ele enviará o Espírito dele e vos fará saber copiosamente a palavra dele, qual que é a vontade dele. Entenda isso. Então aqui Salmo 119, o salmista diz assim, no versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres. Só que ele diz o porquê que ele compreende mais do que todos os mestres dele. Ele diz, porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então ele medita nos testemunhos e guarda os preceitos do Senhor. É aquilo que a gente leu nesses dias. Aquele que ama Jesus, guarda a palavra de Jesus. Então ele começa dizendo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés. Então, o conhecimento que ele adquire da palavra do Senhor, dos preceitos, ele faz o quê? Depois com esse conhecimento? De todo mau caminho desvia os pés. Então, depois com esse conhecimento de Deus, você vai desviar os seus pés de todo o mal, para observar a tua palavra, e vai rumo à palavra de Deus, rumo a Cristo que é o alvo. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Vai ser uma pessoa justa, não vai ser apartada da sabedoria que Deus te deu. Uma sabedoria que você vai compreender mais do que todos os mestres. Entenda isso que eu estou falando. Creia nisso que eu estou te ensinando. Pois tu não me apartas dos teus juízos, pois tu me ensinas. Então aquele que não se aparta do juízo de Deus, o próprio Deus ensina essa pessoa. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Você vai ter prazer. Você tem que adquirir esse prazer. Você tem que buscar ter esse prazer na palavra do Senhor. Mais que o mel à minha boca. Você tem que desejar a ponto de você comparar de um mel. A sua busca incessante por querer a palavra do Senhor tem que ser mais doce. Tem que ser mais desejável do que o mel na boca. Por meio dos teus preceitos consigo o quê? Entendimento. Que é a palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, você vai ter o quê? Entendimento. Por isso, detesto todo o caminho da falsidade. Você vai o quê? Amar a justiça e vai detestar o quê? A falsidade. Entenda isso. Olha um texto aqui que está escasso. Que antigamente era bem pregado na igreja. Os crentes sempre pregavam na igreja. Sabe por que eles pregavam esse versículo aqui? Que a gente vai ler aqui? Porque eles andavam com a palavra do Senhor. Eles tinham o hábito da leitura da palavra do Senhor. Eles amavam a leitura da palavra do Senhor. Aí foi deixando, foi se esfriando, foi deixando. Foi ficando um dia sem ler. Daqui a pouco passou para 2 dias sem ler. Daqui a pouco ficou uma semana sem ler. Aí muitos estão meses, aí até anos sem pregar a Bíblia e ler. E esses dias que não está tendo culto? Será que as pessoas estão lendo a Bíblia diariamente? A maioria não. Aí vai acontecendo o quê? Aquilo que está em Tiago. Tem que ir lá no espelho e olhar, porque não se recorda da aparência anterior. Por quê? Porque não é mais praticante da palavra do Senhor. Não faz mais uso da palavra do Senhor. Aí vai o quê? Jaz no esquecimento. O que aprendeu. Aí esse versículo aqui, por isso que ele está escasso nos nossos dias. Quando os crentes tinham a leitura da palavra, eles recitavam muito isso para ensinar o caminho das pessoas ter a sabedoria de Deus. Aí diz assim no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmarei o juramento de guardar os teus retos juízos. Olha aqui. Quanto tempo faz que você não escuta esse versículo aqui? Que era tão lindo, há uns 5 anos atrás, muito lido e era lindo, quando eles recitavam isso aqui. Indicava o caminho para as pessoas, a luz, para elas não tropeçar os pés. Quanto tempo faz que você não ouve esse versículo aqui?
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Quanto tempo, né? Que você não ouve esse versículo? Tá vendo? Tem um monte de Bíblia em casa. Mas por que está ficando escassa a palavra de Deus, mesmo tendo Bíblias em casa? Bíblias e mais Bíblias. 2 Bíblias, 3 Bíblias, 4 Bíblias. E esses versículos já não fazem mais parte da vida de muitos crentes. Quer ser iluminado? É isso aqui, ó. A palavra do Senhor tem que ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se a palavra não estiver em nós, não vai ter lâmpada e não vai ter luz. Essa é uma realidade. E o texto é muito claro. O salmista diz que ele compreendia mais do que todos os mestres dele, porque meditava dia e noite. E tinha a palavra do Senhor como lâmpada e luz para os caminhos deles. Vou deixar mais um texto aqui, rapidamente. Mais um texto. Vamos lá em Jó, livro de Jó. Eliú. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu vou ler tudo dentro do contexto aqui, tá? Pressa não. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Ram. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Levanta esse jovem aqui e repreende Jó e repreende os 3 amigos de Jó. Olha só, e ele estava respeitando a maior idade dos anciões, das pessoas velhas. Ele pensava consigo que fala os dias, a sabedoria está nos anos de dia, na longevidade de dias, está na vida dos velhos a sabedoria. Olha, presta atenção que o texto diz. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Olha, ele pensava desta forma. Na verdade, aí veio a sensatez nele. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é os que são sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Ó, Jó, os 3 estão pasmados, já não responde, falta-lhes palavra. Acaso devo esperar? Pois não falam, estão parados, e nada mais responde. Também eu concorrerei com as minhas respostas, declararei a minha opinião. O que esse jovem, ele reconhece? Que não está nos velhos a sabedoria. Não está nos mestres a sabedoria. Mas, na verdade, há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. É isso que você tem que buscar. A presença de Deus na tua vida. O sopro do Todo-Poderoso para te fazer sábio, para te dar discernimento de espírito. Isso você tem que buscar. O que esse jovem aqui buscou, Eliú. E quando esse homem começa a falar, esse jovem começa a falar, ele começa o quê? A repreender, a corrigir os 3 amigos de Jó e o próprio Jó. A insensatez que ele estava tendo ali no momento. Por quê? Ele falou agora com a sabedoria de Deus. Ele queria se omitir, porque ele achava que a sabedoria estava com eles. Eles é mais vivido, eles são estudados, eles estão anos na minha frente no entendimento,
Mas não, o entendimento provém de Deus. O reto juízo, ele diz que provém de Deus, através do Espírito de Deus. Então tema a Deus, busque a justiça. Esse foi mais um conselho que eu dou para vocês. Busque a palavra do Senhor. Quer entender? Siga essas instruções. Depois vocês voltam lá a ver esse vídeo desde o começo, que vocês vai ser o quê? Se vocês entenderem, se vocês aceitar a repreensão de Deus, se vocês se esforçar, fazer a parte de vocês, ler a Bíblia, mesmo que no princípio não esteja entendendo, Deus vai fazer vocês entender. E se faltar sabedoria ainda, peça a Deus. E Deus vai dar liberalmente. Está lá em Tiago, capítulo 1, 5 em diante. Liberalmente. Peça, porém, sem duvidar. Siga o conselho do salmista, 119, versículo 99. Ele conhecia mais do que os mestres dele, porque meditava dia e noite na palavra do Senhor, nos preceitos do Senhor. E a palavra se tornou que lâmpada e luz para o caminho dele. E a gente vê esse jovem aqui reconhecendo a grandeza de Deus, do Todo-Poderoso, no homem, no vaso de barro que somos nós. E ele faz o quê? Nos dá sabedoria e reto juízo. Só vou ler mais um texto aqui para a gente estar finalizando isso. Então isso é uma instrução para que você venha entender a sabedoria de Deus. Está na posição de receber a sabedoria de Deus, está na posição de receber o entendimento de Deus, em nome de Jesus. Eu posso estar entendendo aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler aqui mais um texto. Cadê você? Lá em João. Vamos lá, ler em Evangelho de João. Segunda, vamos ver aqui. Primeira carta que escreveu João. Primeira carta que escreveu o apóstolo João. Primeira carta que escreveu o apóstolo João. Capítulo 27. Você cumprindo esses requisitos aqui, olha o que acontece com você. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então ele diz aqui, que a unção que dele recebeste permanecerá o que? Em vós. E não necessitará que alguém vos ensine, mas a unção que dele está em vós vos ensinará a respeito de todas as coisas. Então atraia a você essa unção. Busque ter essa unção. Que essa unção é a sabedoria de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Ele vai te fazer te compreender todas as coisas. Quando você estiver numa situação como Eliú estava naquela situação, entre Jó e os 3 amigos de Jó, esse Espírito Santo de Deus, o próprio Deus deu entendimento para Eliú, como que ele ia lidar, como que ele ia lidar com aquela situação ali, como que ele ia resolver, solucionar aquela problemática que estava acontecendo ali. Tá vendo? Vai sobressair sobre as situações. Você vai saber responder quem pedir razão da sua fé. Você vai saber compreender em razão também da tua fé, para que você não venha a ser enganado, manipulado. Porque a gente vive numa época que nós necessitamos do dom de discernimento de espírito. Porque é vários tipos de evangelho hoje. Existe o verdadeiro evangelho, mas existe o falso evangelho. Existe o verdadeiro profeta, mas existe o falso profeta. Existe o verdadeiro pastor, mas existe o falso pastor. Existe Cristo que a gente espera para a redenção, para ele vir arrebatar a igreja com os mortos ressuscitados, mas já opera vários anticristo em nosso meio. E eu quero que você esteja apercebido disso. Se aperceba disso. Se aperceba do risco que você corre. Sem o entendimento de Deus, sem a sabedoria de Deus, está aqui. O acesso está livre para que você venha ter sabedoria. A questão é se você quiser se omitir, quiser que as pessoas orem por você, que as pessoas leiam a Bíblia para você. Pô, aí é mel na boca, né? Aí não. A Bíblia diz que você tem que buscar, como você busca o mel na boca, você tem que buscar a sabedoria de Deus. Você tem que se achegar a Deus, para você permitir que Deus se achega até você. Entenda isso, mas aceita a disciplina de Deus. Entendeu? Faça a sua parte, se esforça, medita dia e noite.
E Deus vai fazer a parte dele. Vai enviar sabedoria para você. Vai colocar pessoas do seu lado, realmente, que vai te instruir na verdade. E aí, você vai caminhar um pouco mais. Aí vai vir a sabedoria de Deus na sua vida. Por quê? Porque agora você está lá no Salmo 119, versículo 99. Você vai estar o quê? Meditando dia e noite. Você não vai se apartar dos preceitos de Deus, da palavra do Senhor. E aí você vai compreender mais do que todos os mestres. E aí quando isso acontecer, vai acontecer o que está lá em Jó. O Espírito, fôlego de vida vai vir sobre você. Você vai discernir as situações e vai apaziguar, vai trazer reto juízo e entendimento nas causas. É isso que vai acontecer com você. Então, não negligencia a sabedoria de Deus para proveito da tua salvação e de quantos vierem te ouvir. Então vai ser proveitoso para a tua salvação e para todos aqueles que vierem ouvir as palavras que vai sair da tua boca. Então que você possa compreender isso aí, em nome de Jesus. Só vou fechar aqui com mais um texto aqui, rapidamente. Fechar com mais um texto aqui, ó. Esse texto está aqui, ó, segunda carta que escreveu Pedro, capítulo 3, do versículo 15 até o 18. Segunda carta que escreveu Pedro, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A sabedoria que foi dada por quê? Por Deus, para o apóstolo Paulo. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes não entendem. Ó, certas coisas nas cartas de Paulo, difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis na fé deturpam, como também deturpa as demais escrituras. Tá vendo? Um monte de gente deturpa a escritura para a própria destruição. Olha só. Vós, pois, amados, prevenidos como estás de antemão, tá vendo? Prevenidos como estás de antemão, que ele estava falando acerca dessas coisas. Mas vós, amados, prevenidos como estás de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que ele diz aqui? Que você tem que crescer na graça de Deus, permitir que o Espírito Santo te encha, te batiza com o Espírito Santo, te conceda dons, e esses dons não vai ser enterrado, vai ser frutífero para Deus. E você tem que crescer também no conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a Cristo a glória, a honra, tanto agora como naquele dia. Então, essa é a tua parte. Essa é a tua parte de se fazer um vaso novo, para que a graça de Deus seja derramada sobre você. E buscar entendimento. Entendimento de quem? Entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cresça na graça e cresça o quê? No conhecimento. Cresça na graça e cresça o quê? No conhecimento. Muitos sobe monte, desce monte, e se martiriza, se sacrifica para ser cheio do Espírito Santo, para receber o batismo com o Espírito Santo. É tão simples você ser batizado com o Espírito Santo. É tão simples você atrair o Espírito Santo de Deus. Não precisa você ficar subindo o monte, descendo o monte, não, se sacrificando, não. É a vontade de Deus te encher, que é promessa de Deus, o Consolador. Revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, é uma promessa de Deus, é um desejo de Deus para a tua vida, para tudo aquilo que nasceu de novo. Entenda isso, não precisa ficar se sacrificando, não. Sobe monte, desce monte. Isso, Deus, é um desejo do coração de Deus, como Pai, dá para aqueles que pedirem o Espírito Santo de Deus. Deus dará o Espírito Santo de Deus para você. Agora, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o que você deve fazer para receber, para ser cheio dessa graça aqui de Deus. Você vai entender facilmente. Em vez de você se preocupar, Gilmar, vai dizer, Gilmar, dá uma glória, Gilmar. Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que se preocupar o quê? Não em sacrificar. Sobe monte, desce monte. Você tem que se preocupar, sabe com o quê? É com o vaso. Você tem que se preocupar com a sua conduta. Porque se Deus olhar e ver que o odre é velho, Ele não vai derramar
vinho novo na tua vida. Ele não vai te dar o Espírito Santo de Deus porque o vaso está velho. Ele vai olhar e as práticas mundanas, a velha vida, o velho homem está lá ainda. Agora, se você se preocupar com o vaso que é você, com o seu caráter, com a sua vida, você vai ver. Arruma o vaso. Deixa o vaso se tornar novo. Nasça de novo. Você vai ver, é só você nascer de novo. É só o vaso estar novo. Deus olhou, vê que o vaso está novo, está transformado. Ele, da vontade dele, vai te encher com o Espírito Santo de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, não é por muito sacrificar. Não é por muito subir monte e descer monte, não. Isso já virou uma idolatria. Os verdadeiros adoradores que Jesus ensinou adorarão em espírito e em verdade. Não é nem no poço de Jacó, não é nem mais lá em Jerusalém. É em espírito e em verdade, mas você tem que se fazer novo. Então, se preocupa com o vaso, que com certeza quem vai encher é Deus. Quem vai encher é Jesus Cristo. O próprio Espírito Santo vai ter o maior prazer de encher a tua vida. Então, que você possa entender isso. Cresça na graça, se permite. Vaso novo, a graça vai ser derramada. E a tua parte, não negligencie a tua parte, que é buscar o quê? O conhecimento de Deus. Vou ler de novo aqui, para ficar muito bem claro isso aqui. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para você conhecer quem? Jesus Cristo. Não adianta querer conhecer aí esses historiadores, os pais da fé. Não, é para você conhecer Jesus Cristo. Não perca tempo, não, com um monte de variada aí de coisa, não. Para que você seja um sábio aí do mundo aí, não. Um eloquente do mundo aí, não. Para depois contar o quê? Historinha, fábulas. Que só promove o quê? Discussões, dissensões sem fim, que nunca gera num consenso no final. Então, cresça no conhecimento de Jesus Cristo. Busca conhecer o seu mestre, aquele que morreu na cruz por você. É aquilo que o Paulo fala, não foi Paulo que morreu na cruz por você. Não foi Apolo que morreu na cruz por você. Não foi Cefas, Pedro que morreu na cruz por você. Eles ensinavam aquilo que eles recebeu. É isso aqui que Pedro dá testemunho do apóstolo Paulo, a sabedoria que o apóstolo Paulo tinha recebido de Deus, tinha recebido de Cristo Jesus. Isso ele pregava, isso ele escrevia as cartas para as igrejas. E o que ele falou? Que Pedro fala aqui dando testemunho? Que muitos não entendiam as coisas, que para muitos era difícil a compreensão das cartas que o apóstolo Paulo escrevia. Mas sabe por quê? Ele estava mais preocupado em querer entender, analisar as escrituras do apóstolo Paulo. Eles não estavam querendo imitar a fé do apóstolo Paulo. Eles não estavam querendo imitar o Cristo que o apóstolo Paulo servia. Lembra lá quando aqueles irmãos lá, aquele grupo de pessoas foi querer lá em Atos lá, expulsar o demônio? O que eles falou? Vos esconjuro no Cristo que Paulo prega. O que o demônio falou? Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, e vocês é quem? Entenda isso. Entendeu? É vaso novo. O que vai acontecer? Vai vir conhecimento novo. Você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai ter o quê? O conhecimento de Cristo Jesus. Então eles deturpavam. Eu vou ler esse versículo aqui de novo. Está aqui, ó. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, instáveis, deturpam, como também deturpa as demais escrituras, para a própria destruição. Então muitos irmãos cristãos naquela época já estavam deturpando a palavra do Senhor. Já estavam ignorando a verdade, então eles se tornaram o quê? Ignorantes na palavra do Senhor. Mas para o quê? Para a própria destruição. Então provavelmente esses irmãos lá da igreja primitiva, eles mesmos se destruíram. Por quê? Eles queriam que fosse do jeito dele, da maneira dele. Hoje pode ver, hoje existe Bíblia para todo contexto religioso, para todo contexto doutrinário. Igreja B vai lá na gráfica, manda fazer uma Bíblia puxando para a doutrina dela. Igreja C faz a mesma coisa, vai deturpando, vai dando N interpretação da palavra de Deus, até muda o sentido das palavras que está aqui na Escritura. Mas eles distorcem isso, a palavra de Deus, fala para a própria destruição deles naquele dia. Eles deturpam a palavra do Senhor. Para o quê? Para o que é conveniente. Eles deturpam para o estatuto deles. Em vez deles mudar o estatuto, se arrepender e voltar à Bíblia, voltar a imitar Cristo, eles querem que Cristo imita eles.
Os estatutos, muitas das vezes, que é contra a palavra de Deus, que são mundanos, são do homens, são doutrina do homem. É o que acontece. E não é diferente. O que aconteceu aqui na igreja primitiva aqui não é diferente dos nossos dias. Então, por isso que eu falo para você, busque a palavra do Senhor. Mesmo que você não entenda a palavra de Deus, faça que nem lá o eunuco. Ele não estava entendendo nada o que ele lia da palavra do Senhor. Mas Deus foi lá e mandou um homem de Deus, Filipe, para ensinar ele, para instruir ele naquilo que ele vinha lendo. E aí, quando Deus colocou Filipe no caminho dele, ele passou a compreender o que ele já vinha lendo, o que? No caminho, na carruagem. O que ele já vinha lendo na casa dele. E dali para frente, ele foi uma benção. Ele foi ali cheio de alegria ali, as coisas se abriu, a vida se abriu para eles. Então, muitos querem interpretar, como Pedro escreveu aqui, as palavras do apóstolo Paulo. Eles querem, estudar e querem interpretar. Agora, sabe o que é o interessante? Por que ninguém quer imitar a conduta de vida do apóstolo Paulo? Eles querem filosofar em cima das cartas dos escritos do apóstolo Paulo. Hoje é o que mais eles tentam fazer. Mas por quê? Poucos querem imitar o procedimento de vida do apóstolo Paulo. Vai uma dica para esse. Passa a imitar a conduta de vida do apóstolo Paulo, que aí vocês vão compreender o conteúdo que ele escreve nas cartas dele. Aí vai parar o quê? De distorcer, vai parar de deturpar, vai parar de querer interpretar ao seu bel prazer. É simples. Então, em vez de ficar querendo interpretar os escritos do apóstolo Paulo, passa a imitar a vida que ele levou. Pregou dia e noite, pregou na rua, pregou na praça, pregou de casa em casa, pregou em escolas também, instruiu a igreja, foi apedrejado, naufrágios, desceu em cestos, passou fome, passou nudez, passou sede, chicoteado, mas o que? Combatendo o bom combate. E encerrou a carreira com fé. Estava lá em Roma, lá preso. Paulo já escrevendo o quê? Já velho. Estava onde? Preso. Então, é mais fácil a gente procurar imitar a fé do apóstolo Paulo. O que ele falou para a igreja. Imitar a fé de Paulo. Assim como ele imitava a fé de Cristo. Aí vai compreender. Aí vai entender. Aí vai ter essa sabedoria que a gente leu em Salmo 119, 99. Aí você vai compreender mais do que todos os seus mestres. Como está lá. Por quê? Porque você vai meditar dia e noite na palavra do Senhor. Aí a palavra do Senhor vai ser lâmpada e luz para os seus pés. E você não vai se embaraçar com as coisas do mundo. Você não vai embaraçar na falsa doutrina e nos falsos ensinamentos. Aí vai acontecer o que aconteceu lá em Jó, que a gente leu. Eliú. Ele reconheceu. É o sopro do Todo-Poderoso que torna o ser humano ele sábio. E se ainda falta a sabedoria, é lá em Tiago 1,5. Peça a Deus, sem duvidar, e Deus vai o quê? Vai te conceder. Então isso é o quê? Dependência total de Deus. Dependa de Deus. E aí, se for necessário Deus enviar alguém para te instruir, Deus vai enviar. Mas se a própria unção, se já tiver na sua vida, é o que está escrito em João. A própria unção que recebeste permanece em vós e não necessitará que alguém vos ensine. Porque a unção que dele recebeu vai vos ensinar o que é a respeito de todas as coisas. Então você vai saber separar entre coisa e coisa e chegar num reto juízo. Em nome de Jesus, sem deturpar a palavra de Deus. Então que vocês possam ter entendido este conselho para o seu bem. Porque daqui para em diante a palavra vai ser escassa. De época em época vão deixando de pregar certo texto. Certo? E texto que é o quê? É o texto que são aplicados diretamente para a salvação. Porque cada vez mais o ser humano vai se tornando mais astuto, vai se corrompendo, e a veracidade, a sã doutrina vai ser o quê? Vai sendo o quê? Esquecida. Então não tampe o sol com a peneira. Últimos dias é a apostasia. As pessoas não vão dar ouvido à sã doutrina. Entenda isso. Então você vai ter que ter o quê? Essa sabedoria para você discernir entre o verdadeiro e o falso. Então se encoraja. Se você quer de verdade, tá aí a receita. Agora é com você fazer o bolo. É com você, tá nas tuas mãos. Não pensa que vai fazer tudo para você, não. Não. Tem uma parte que você tem que fazer. Você tem que se esforçar. Você tem que buscar. Você tem que meditar dia e noite. E acima de tudo, você tem que crer em Deus. Você tem que crer que Deus é o detentor. Que está na mão de Cristo.
te batizar com o Espírito Santo, te dar sabedoria. Está na mão de Deus. Permitir que você entenda o que você vai ler aqui. Mas o esforçar é com você. Então entenda isso. Entenda isso. Quer ser cheio? Se preocupa com o vaso e o próprio Deus vai se preocupar em te derramar o azeite. Você vai ser cheio. Em nome de Jesus. Então é rápido. Hoje foi muito rápido, né, a pregação, né? Então, mas se você entender, glória a Deus pela sua vida. Então, só vou lá. Senhor Deus e Pai, que em nome de Jesus, papai, eu creio tudo isso que foi falado aqui, porque provém da tua palavra, provém das tuas escrituras. E essas pessoas que creem, que realmente se esforçar e praticar isso, eu só vou ver o resultado. Porque em nome de Jesus, o Senhor vai derramar copiosamente essa sabedoria, o Senhor vai dar um espírito sem medida para essas pessoas. E essas pessoas vão ser diferentes na terra, vai ser exemplo. Em nome de Jesus não vai ser escasso a palavra na boca delas. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar toda aquela vida que crê. Então, em nome de Jesus, você que crê, receba em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Ô Gilmar, Deus abençoe a sua vida, Gilmar. Glória a Deus, está ligado aí, está sedento, né? Glória a Deus. Deus possa abençoar todas as vidas aí que vai ouvir. E lembre, por amor da tua alma, tá bom? Então que você possa entender isso. Quer ser salvo? Eis aí o caminho. Então não perca a tua bênção não.